continuar este tema que nós temos aqui trabalhado, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 11, onde nós vamos fazer a leitura então do versículo 1 até o versículo de número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 13. Todos encontraram? Peço que acompanhem então a leitura, que diz o seguinte, palavra do Senhor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Vamos orar neste instante, mais uma vez pedindo ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, neste momento, diante da tua palavra que foi lida, que o Senhor abençoe, ó Deus, este estudo, que o Senhor abençoe, ó Deus, tudo que nós vamos aprender da tua palavra, e que assim o Senhor, pelo teu Espírito, venha aplicar, ó Deus, em nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda todo o entendimento, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, nos livre, ó Deus, de qualquer distração, ó Deus, para que nós estejamos focados somente no aprendizado da tua palavra nesta noite, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vamos então falar nesta noite, com base nesse texto, sobre o perigo das alianças. Quando nós olhamos então o texto que acabamos de fazer leitura, nós olhamos ele com base naquilo que estamos estudando nos capítulos anteriores. O texto no capítulo de número 4, versículo 20 ao versículo de número 28, já havia dito para nós sobre a prosperidade de Salomão. O Senhor então o abençoa logo após aquela visão que ele tem, onde ele pede sabedoria, e Deus dá além daquilo. Ele concede a ele também a prosperidade, as riquezas, a quantidade de coisas que Salomão conquistou com a graça do Senhor. Era um reino próspero, mas o texto também, na continuação, diz para nós
sobre o tamanho de sua sabedoria. Deus concedeu a Salomão aquilo que ele havia pedido naquele momento, naquela visão, em um sonho. Onde então o texto mostra que ele era alguém mais sábio do que todos os homens, grandíssimo em entendimento, com larga inteligência. Era para ser então o melhor rei. Era para ser o melhor reinado que Israel já teve em toda a sua história. Onde até mesmo nem só Israel estava então aprendendo com Salomão naquele tempo. O texto vem dizer no capítulo 10 que a rainha de Sabá vai até Salomão para comprovar se Salomão era sábio, como realmente as pessoas estavam chegando com essa informação onde ela reinava. O texto então mostra para nós que ela pergunta para ele coisas complexas e ele é capaz de responder todas as suas perguntas sem qualquer tipo de dificuldade para explicar. Ao passo que a própria rainha de Sabá, versículos 6 e 7, ela diz: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra a respeito da tua sabedoria, onde ela viu que ele era além daquilo que dizia. Ela afirma: sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Estavam falando sobre um homem e ela conheceu alguém muito mais sábio do que as próprias palavras daquele povo poderiam então conduzir a ela. O que alguém com tanta sabedoria pode fazer? O que alguém com tanta sabedoria poderia levar ao seu povo? Porém, nós vemos que apesar de toda a prosperidade, de toda a sabedoria, essas não foram suficientes para que Salomão então decaísse no final do seu reinado. E é o que o texto vem trazer para nós sobre o perigo então das alianças, quando no capítulo 11, versículos 1 e 2, o texto vem dizer para nós: além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. O texto começa reforçando para nós uma informação que Salomão então já tinha sido mostrado, sobre a vida dele, no capítulo de número 3. Quando nós fizemos a leitura e falamos sobre o pedido de Salomão sobre sabedoria, nós já havíamos passado por um texto onde a informação sobre a aliança de Salomão com a filha de Faraó já havia sido dada a nós. Por que que um homem tão sábio, um homem que o texto diz para nós no início que era temente ao Senhor, alguém que reconstruiu então, construiu aquele grande templo a Deus, porque ele faz uma aliança com a filha do Faraó? Nós vemos então que as alianças que Salomão faz, inclusive estas, elas tinham um caráter exclusivamente político. Ele queria então ter poder, ele queria ter a vantagem de ter uma parceria com os egípcios. E por isso, muitas das suas alianças, elas tinham esse caráter político, onde ele conseguia conquistar territórios, onde ele conseguia conquistar a confiança de muitas daquelas pessoas às quais ele começava a se aproximar. Então nós vemos que ele se envolve, se casa com a filha do Faraó, mas esta não é a única. O texto mostra para nós, então, que no capítulo 11, outras mulheres estrangeiras, e ele traz para nós a lista de quantas e quais eram estas mulheres. O que elas fazem com Salomão? Apesar de toda a sua sabedoria, capítulo 11, versículo de número 4, o texto então diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Um homem próspero, um homem sábio, que teria o melhor reinado para agradar ao Senhor, se envolve, como o texto nos diz no versículo 3, ao longo do seu reinado com mais de 1000 mulheres. 700 mulheres princesas e 300 concubinas, essas que foram capazes de perverter então o coração deste sábio rei. Quando nós olhamos o que acontece com Salomão ao longo do seu reinado, é algo muito parecido com o princípio que o apóstolo Paulo vem trazer para nós
quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. Queria pedir que algum irmão fizesse a leitura para nós, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 3. O que estava acontecendo com os Gálatas? Eles haviam aprendido sobre a verdade, a revelação do Senhor por meio do Espírito de Deus, eram convertidos, mas estavam abandonando o verdadeiro Evangelho por qualquer outro que lhes ofereciam. Por isso Paulo começa a carta dizendo então que seja anátema, maldito, aquele que oferecer à igreja dos Gálatas qualquer outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus. Então ele chega no capítulo 3 e ele diz: vocês são insensatos, Gálatas, porque estão abandonando o caminho que vocês começaram somente para satisfazer a vontade de vocês. Abandonando então aquilo que o Senhor concedeu pelo Espírito para se aperfeiçoarem agora pela carne, pela força do próprio braço, para a satisfação das suas próprias vontades. Então, quando nós pensamos neste princípio que Paulo vem reforçar, então, na sua carta aos Gálatas, é a mesma coisa que estava acontecendo com Salomão. Ele começa o seu reinado, a sua vida, temendo ao Senhor. O texto mostra isso para nós logo no início, que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Porém, aqui o texto vem dizer para nós que agora o seu coração já não era de todo fiel ao Senhor. Ele abandona ao Senhor. Ele permite então que o envolvimento com aquelas outras mulheres o afastem do caminho do Senhor. Se ele começou pelo agir do Espírito de Deus, a viver aquela sabedoria, a receber toda aquela prosperidade, agora o texto mostra para nós que ele começou a abandonar. Vemos na história de Salomão que há um perigo nas alianças que nós então formamos. Qual é o perigo que nós vemos Salomão correr dentre as alianças que ele gerou com estas mulheres, pelo menos com estas 1000 mulheres? A palavra vem nos ensinar então que a idolatria passou a fazer parte da vida de Salomão. Elas eram aquelas que queimavam incenso aos seus deuses, sacrificavam aos seus deuses, e Salomão não foi diferente. Capítulo 11, versículo 5 e versículo de número 7 mostram para nós que Salomão passou a seguir os deuses daquelas mulheres, daqueles povos. Astarote, deusa dos Sidônios; Milcom, que é repetido depois no final do versículo 7, que é o mesmo Moloque dos Amonitas, e também a Camus. Veja só então o perigo que nós encontramos aqui nas alianças. O perigo que você então vê que o próprio Milcom ou Moloque, como nós vemos o texto trazer para nós, é aquele que no segundo livro dos Reis, capítulo 23, era o Deus então que aos povos que o seguiam, eles então sacrificavam as suas próprias crianças para a adoração deste Deus. Salomão abandona o caminho do Senhor por causa das suas alianças, para então começar a ter atitudes como essa de sacrificar crianças para que os seus novos deuses pudessem ser então engrandecidos. Porque o texto vem dizer exatamente isso para nós. Por mais que ele fosse sábio, por mais que ele ainda tivesse prosperidade, Salomão passou então a não ser fiel de todo o seu coração. Podemos dizer que a idolatria que passou a fazer parte da vida de Salomão foi por falta de conhecimento, por falta de sabedoria? Não, este homem era o mais sábio entre todos o seu tempo. E nós o vemos que ele mesmo assim deixou ao Senhor. O texto havia já informado para nós que Deus então havia alertado Salomão sobre este caminho.
Versículo de número 2, Deus já havia dito ao seu povo: não se casem com essas mulheres dos outros povos. Por quê? Porque elas vão perverter o coração de vocês. Elas vão levar vocês a seguirem outros deuses. Mas Salomão não se importou, abandonando a palavra do Senhor naquele instante de sua vida, e ele então teve o seu coração pervertido. É um princípio muito próximo com aquilo que Paulo vem dizer também aos Coríntios. Alguém pode ler para nós, por favor, capítulo 6 da segunda carta, versículos 16 e 17. Veja que o apóstolo Paulo está falando sobre alianças. Qual é o perigo das alianças que ele está mostrando para nós? Que ligação existe entre o santuário de Deus e os ídolos? Quando alguém faz uma aliança com outro que não serve ao Senhor, ele está com o risco do mesmo que fez Salomão, de deixar que o seu coração seja pervertido e ele passe a adorar outros deuses. Então o Senhor diz através de Paulo: retirai-vos do meio deles, porque a influência dessas pessoas, ela pode ser muito grande na nossa vida. Mas que tipo de alianças são essas? Quais as alianças podem ser perigosas para nós? Aqui nós podemos aplicar este princípio deste perigo. Que tipo de aliança você poderia pensar nesse momento que poderia trazer risco às pessoas? Qual aliança? Ou quais tipos de alianças, né? Tudo que não for da vontade de Deus. Posso aplicar esse tipo de aliança em qualquer área da minha vida, não é? Não podemos colocar isso, é um texto que nós usamos na maior parte das vezes para falar sobre casamento. É uma aliança que nós fazemos. Nós vemos então que há perigo quando alguém como Salomão, que se envolveu com outras mulheres que não adoravam ao Deus de Israel, o perigo dele passar então a idolatrar os deuses delas. Ele foi alertado e ele caiu nesse risco. Mas essa não é a única aliança que nós fazemos na nossa vida. Nós temos amizades, nós temos negócios. Em todos esses lugares onde nós estamos com a nossa fé, com os nossos princípios, existe risco. Há risco nas alianças que nós fazemos, porque se há um idólatra no meio dos nossos negócios, nós podemos também, como aconteceu com Salomão, ser levados, perverter o coração, abandonar ao Senhor. E veja, não é por falta de alerta, nós também somos conhecedores da palavra, nós temos tempo de caminhada com Deus, nós já não somos mais imaturos na nossa fé, como Salomão, mas o risco existe da mesma forma. E por isso nós precisamos pensar muito bem nisso que o Senhor diz para nós: retirai-vos e separai-vos. A presença de outros povos nas terras onde o Senhor havia concedido a Israel foi o meio pelo qual Israel passou a abandonar ao Senhor. Em vários momentos Israel se deparava com os ídolos e estes ídolos então começavam a influenciar eles, por eles então fraquejarem na própria fé. Então, se nós podemos olhar que existe perigo nas nossas alianças em todas as áreas, seja relacionamentos de marido e mulher,
entre amigos, entre negócios, ou até mesmo entre aqueles que nós conhecemos que são religiosos e não sabem a verdade, nós temos que então refletir até onde isso pode nos levar. Para nós podermos então pensar o quanto vale nós mantermos o risco. O quanto vale nós pagarmos para ver o que realmente vai acontecer com a nossa vida se nós mantivermos em aliança com essas pessoas. Porque o que é que nós vemos? Salomão foi levado a se relacionar com aquelas mulheres com uma justificativa na qual naquele momento parecia para ele muito plausível, muito importante. Eu preciso fazer negócios, eu preciso deste poder, eu preciso da influência no meio dos egípcios, então eu me caso com a filha do faraó, eu me caso com a mulher dos moabitas, eu me caso com a mulher dentre os sidônios. Ele então começou a ter influência. Mas será que realmente valia a pena? O que é que o levou, se não somente os seus próprios desejos, ou então somente a sua intuição? Qual é a justificativa, então, plausível para alguém abandonar a verdade do Senhor para seguir a sua própria intuição? O que a pessoa poderia pensar em dizer, não, eu vou fazer negócio com essa pessoa porque eu acho que vai ser bom para mim? Porque na minha mente, na minha intuição, eu acho que isso daqui é excelente para mim. Esquecendo assim, então, que há perigo nas nossas alianças. Há um perigo muito grande de nós passarmos a servir os deuses que essas pessoas passam. Quantos jovens que nós vemos que pela sua própria intuição, achando que vai dar tudo certo, se relacionam com pessoas que não conhecem a Deus, que não acreditam na palavra, e se relacionam, passam a criar um vínculo de confiança, e muitas vezes, como Salomão, se casam e acabam pervertendo o seu próprio coração, porque se esqueceram que o Senhor havia trazido um alerta para eles. Salomão, neste momento, nos mostra que buscar o poder, buscar por meios políticos, buscar pela satisfação somente dos desejos da carne, não é suficiente para nós, então, pensarmos em criar quaisquer alianças nas nossas vidas. É preciso colocar o Senhor como prioridade para nós não colhermos as grandes consequências. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre este ponto? Perigo da idolatria dentro das nossas alianças. Alguém gostaria de comentar ou tem alguma pergunta que gostaria de fazer neste instante? Isso. Sim. Sim. Eu creio que não existe. Não existe. Sim. 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 A prioridade para o cristão, ela tem que ser sempre
a palavra do Senhor, né? Essa maneira de nós pensarmos é porque Salomão, ele dizia que conhecia, ele dizia que era temente, recebeu do Senhor uma grande bênção, mas mesmo assim a justificativa dele é o amor, o desejo, a satisfação da carne, que nós vemos que não é suficiente e nada será, para nós podermos então pensar que, bom, eu vou deixar o Senhor para eu fazer esta aliança, para eu conseguir um pouco mais, para eu chegar um pouco além, para eu ter um prazer maior. Nada será mais suficiente nas nossas vidas do que o próprio Deus. Nada vai trazer mais satisfação para nós do que o próprio Senhor e o relacionamento com Ele. Isso. Sim, mas é muito interessante que nós vamos ver que essa ira de Deus, ela não vai acabar nele. Pelo tamanho do erro, pela responsabilidade que ele havia recebido diante do reino, né? E é exatamente isso que nós vemos, né? Até onde essas alianças podem nos levar, né? O versículo de número 9, então, mostra para nós que o Senhor, ele se indignou contra Salomão, porque ele desviou o seu coração do Senhor, que 2 vezes havia aparecido a ele. É a consequência, eu digo, inicial do que vai acontecer com Salomão, porque eu vejo que do versículo 9 ao 13 nós temos mais um alerta de Deus do que em si o juízo ainda. Deus está mostrando para ele: veja o que vai acontecer pelo erro que você acabou de cometer na sua vida. Deus está indignado com ele. O texto até traz um reforço, né? Porque ele não apareceu uma vez, ele não orientou uma vez, ele apareceu 2 vezes e deu a possibilidade de Salomão entender quem ele estava servindo. E mesmo assim, o texto diz então que ele não guarda o que o Senhor ordenou, aquilo que Deus havia falado a ele, como o versículo de número 10 diz, o alerta do Senhor pela palavra. Então veja, ele conhece, ele sabe, Deus já havia dito, reforçou a ele quem ele estava servindo. Mas Salomão, neste instante, não observou, não guardou no seu coração aquilo então que o Senhor havia dito a ele. E é sobre o coração que nós vemos que o Senhor Jesus vem falar para nós, quando em Mateus capítulo de número 15, no versículo de número 3, num diálogo com os fariseus e os escribas, ele vem então trazer para nós algo importante daquilo que Salomão já estava vivendo. Eu peço a algum irmão que leia para nós, por favor, Mateus capítulo 15, versículo de número 3. Olha que interessante, então, nós temos aí um diálogo. Jesus com os escribas e os fariseus. O que eles haviam questionado a Jesus naquele momento? Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? É uma tradição que eles estão aplicando como uma lei. Porque eles estão aqui trazendo aquele momento onde, então, na maior parte das vezes, aqueles que estavam ali iam comer, lavavam as mãos, não somente pela higiene, mas porque eles emprestam da lei e tornam em tradição o lavar as mãos. Porque para o sacrifício dos animais, para manusear tudo aquilo que era referente ao culto ao Senhor, eles precisavam estar limpos, purificados, para não trazer qualquer contaminação. Então veja, uma prática coerente que foi transformada em uma tradição. Eles questionam a Jesus naquele momento por que os seus discípulos não cumprem a tradição dos anciãos. E então o Senhor Jesus, nesse momento, ele vem trazer a eles um outro questionamento. Por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque naquele instante Jesus vem lembrar a eles que a lei dizia: honrem os seus pais, para que eles possam então para que vocês possam agradar ao Senhor.
Mas o que eles faziam? Usavam da tradição para desobedecer ao mandamento do Senhor. Na tradição, a lei do Corbã, como Jesus começa a explicar para eles naquele momento, eles justificavam a falta de cuidado, a falta de honra para com os pais, quando nesta lei do Corbã eles diziam: tudo o que eu estou fazendo na minha vida é para agradar a Deus. Então, diante desta tradição, eles não precisavam mais obedecer ao Senhor. Eles abandonavam a lei, ao mandamento, por causa de uma tradição. Jesus vem chamar esses homens de hipócritas, porque estavam preocupados com o lavar das mãos dos discípulos, algo da tradição, e nem mesmo eles estavam preocupados com aquilo que era prioridade, que era a lei do Senhor. Por que esse texto é importante para nós? Porque o Senhor Jesus, ele vai responder o que aconteceu com Salomão. Ele vai responder para nós por que nós, como Salomão, em momentos da nossa vida, criamos ídolos. Por que nós abandonamos a verdade de Deus e passamos a ouvir as tradições? Abandonamos a verdade de Deus para satisfazer os desejos da nossa carne. E o Senhor Jesus, então, na continuação do texto, ele diz isso de uma forma muito clara para nós. Mateus capítulo 15, versículo de número 19, Jesus então diz: porque é do coração que procedem maus desígnios, homicídios, prostituição, ou seja, o problema do ser humano não está naquilo que está fora, não estava nas mulheres com quem Salomão se relacionou. O problema maior estava no coração dele, que desejaria abandonar ao Senhor, pois no coração pecador é de onde brotam os ídolos. Porque é no meu e no seu coração que brotam os ídolos que nós, em diversos momentos, estamos nutrindo. Você olha para Salomão e você diz: eu não sou como ele. Eu não me relacionei com 1000 mulheres, não me relacionei com 1000 pessoas de outras nações idólatras. Mas o nosso coração, por vezes, por abandonarmos ao Senhor, nós permitimos que a idolatria esteja presente. Nós idolatramos o dinheiro, idolatramos os nossos bens, idolatramos as nossas posses, idolatramos os nossos filhos, a nossa família, idolatramos os nossos carros, tudo aquilo que nós conquistamos. Porque o nosso coração é a fonte de tudo isso, de toda essa idolatria, dos maus desígnios. O nosso coração, então, é a fonte, é onde nascem os ídolos. E nós vemos que com Salomão não foi diferente naquele instante. Ele achou que a justificativa política, ou de poder, ou de desejo, seria suficiente para ele dizer: vou abandonar, porque o coração dele pedia isso. E por isso ele não se atentou com o risco que aquelas alianças que eles estavam fazendo traziam para a sua vida. O Senhor se indignou contra Salomão, ao ponto de, como nós vamos ver no versículo 11 do capítulo 11, ele então traz uma promessa a Salomão, onde ele diz então: você não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos, então eu vou tirar este reino das suas mãos. Este reino que está caminhando até aqui, de uma forma, ele não será mais como vocês estão vendo. Porém, o Senhor diz, a partir desse versículo, que ele não vai fazer então isso nos dias de Salomão, mas ele vai fazer isso nos dias do filho dele. Por quê? Por amor a Davi, pela promessa que o Senhor havia feito a Davi, ele não vai então tirar o reino de Salomão. Porque o Senhor havia dito a Davi que o seu descendente, ele estaria no trono, e ele então construiria o grande templo, a qual brotou no coração de Davi o desejo de construir. O Senhor o permite, promete que assim vai acontecer, e aqui pela desobediência agora de Salomão, ele promete que vai haver algo diferente neste reino.
E como nós estamos tratando desde o início deste período, vai haver então uma divisão no reino de Israel. Pela desobediência de Salomão, uma parte deste reino vai ser entregue não à descendência, mas ao servo. A história vai mostrar para nós as tristezas e consequências que vão acontecer no reino do norte, o reino que não será guiado pela descendência de Davi, mas que será guiado pelo servo de Salomão. Tudo por conta de uma aliança, do perigo da aliança que Salomão então não ficou atento naquele instante. Mas o Senhor diz mais no versículo de número 13: não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo. A promessa do Senhor, portanto, a Davi era que na sua descendência todos estariam sempre no trono de Israel. Porém, com a desobediência vai haver a divisão do reino. O Senhor se indignou e vai pesar a sua mão sobre Salomão e todo o Israel. Mas ele não vai tirar todo o reino por causa dessa promessa. Então o filho de Salomão, ele vai ainda permanecer no trono, e os seus descendentes também vão permanecer por cumprimento da promessa do Senhor a Davi ainda, quando ele estava no trono. O Senhor se indignou neste momento com Salomão, da mesma forma como nós vemos o autor aos Hebreus dizer que Deus se indignou com aqueles que estavam então caminhando no deserto. Texto de Hebreus capítulo 3, versículo de número 10, mostram para nós o que Deus fez depois então de se indignar com eles. O texto diz o seguinte: e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A desobediência de Israel levantou, portanto, a indignação do Senhor contra eles, fazendo com que o Senhor se irasse contra o seu povo, não permitindo então que aqueles incrédulos adentrassem na terra que ele havia prometido. A mesma coisa que está então acontecendo com Salomão nesse instante. Ele se indignou com Salomão, está trazendo o peso dessa indignação sobre ele e sobre todo o Israel. Da mesma forma como o salmista diz, Salmo 78, versículo de número 59, a forma como o Senhor se indignou pela desobediência do seu povo, onde ele diz o seguinte: Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. O que Deus havia ouvido, o que Deus sabia, é que eles haviam provocado o Senhor, construindo e adorando a Deus ainda nos altos, ainda naqueles locais de adoração dos povos pagãos. O Senhor, ele traz a sua indignação contra o seu povo quando eles o desobedecem. Ainda que Deus alerte, ainda que Deus fale e proclame a sua verdade com clareza, quando o seu povo, quando aqueles que o servem, por qualquer justificativa, acham que é plausível abandonar a verdade, Deus levanta, portanto, a sua indignação. Mas como eu disse aqui, ainda era um alerta do Senhor. Quando você continua no versículo 14, você pode observar então 14 e 23, que o Senhor então começa a derramar a sua ira contra Salomão, ainda então durante o seu reinado. Alguém pode ler para nós, por favor? Capítulo 11 ainda, versículo 14 e versículo 23. Veja só, então o Senhor começa
a descer a sua ira sobre Salomão durante o seu reinado pela sua desobediência. Então veja, o Senhor não somente se indignou e prometeu que algo iria vir sobre ele, mas a ira de Deus já começa a ser vista ainda durante o seu reinado, e as dificuldades vieram por parte da oposição, como na maior parte das vezes o Senhor fazia com os reis. Levantava a oposição de outros povos. Haddad aqui era aquele dentre os edomitas que então fugiu quando Davi atacou o seu povo. O sobrevivente entre os edomitas, agora Deus levanta ele para então agir contra o próprio Salomão. Da mesma forma, Rezon, este então que consegue se livrar, é quem o Senhor permite que se torne um rei e que agora esteja a todo instante atacando como oposição a Salomão. Versículo 25 diz que esses foram adversários de Salomão por todos os seus dias. A consequência do erro de Salomão de não guardar aquilo que o Senhor havia ensinado. É muito interessante de nós vermos a maneira então como Salomão viveu todos esses dias e o que ele aprende, que ele deixa registrado para nós em Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10, onde ele fala sobre a mocidade, sobre o tempo onde os desejos estão aflorados, onde os planos são grandes e que muitas vezes as alianças erradas são feitas. Onde ele diz no final do texto, portanto, lembrando a todos nós, que independente das nossas alianças, Deus pedirá contas. Deus pedirá contas de tudo aquilo que nós fizermos ao longo de toda a nossa história. Que o Senhor conhece todas as nossas alianças, o Senhor conhece a intenção dos nossos corações e Ele vai pedir contas. Alguns podem achar que o Senhor então está sendo tardio demais, que Deus se esqueceu, que Deus não vai fazer nada contra eles. O mesmo pensamento que Israel traz através do profeta Malaquias no capítulo 3. Deus está deixando de ser justo, porque os ímpios estão cometendo maldades e Deus não faz nada contra eles. Por isso que através do profeta, no capítulo 3, versículo 5, o Senhor então diz: chegar-me-ei para vós outros para juízo. Vai haver o tempo então que Deus vai trazer juízo sobre os ímpios, e da mesma forma vai haver o tempo que o Senhor vai trazer então a sua justiça, pode derramar a sua ira, pode trazer graves consequências àqueles então que não estão atentos às palavras que o Senhor está trazendo, a todo o ensino que o Senhor está trazendo ao seu povo. Porque nós não podemos esquecer o que Deus nos ensina na sua palavra a todo instante, que nós não temos um Deus que a cada momento está pensando de uma forma, não, nós temos um Deus que é justo, que em todos os instantes. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz isso para nós: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. O Senhor age de maneira correta, o Senhor age de maneira justa em todos os instantes. Salmo 116, versículo 5, também: tirarei este reino e o darei a teu servo. Copiei o texto errado aqui, mas Salmo de número 116, versículo de número 5, vem dizer para nós: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ou seja, textos que falam sobre esta justiça de Deus. Deus não deixa então de agir com juízo, porque Ele é justo em todos os instantes. Ele é justo para com aquele que vive em seus caminhos, aquele que com arrependimento volta ao Senhor, mas Ele também é justo para com o pecador, com aquele que permanece em desobediência, permanece nas alianças que não agradam ao Senhor. Algo que então a Malaquias, o Senhor então nos mostra através de Malaquias, Ele então, aquele povo que estava achando Deus lento demais para agir contra os ímpios,
Ele nos lembra: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês ainda não foram consumidos, dizendo a Israel que estava em desobediência ao Senhor e não cumprindo a lei que Deus havia deixado a eles. No tempo oportuno, ele iria, portanto, descer juízo sobre os ímpios, mas que também sobre Israel o Senhor tinha conhecimento do que eles estavam fazendo com a sua lei. Porque Deus sabe como nós estamos levando os nossos caminhos, o que nós estamos fazendo, quais as alianças que nós estamos construindo ao longo de nossas vidas. Deus não mudou, quem muda somos nós, que nos esquecemos do perigo que existe nas nossas alianças, de nós podermos então cair a grandes consequências, porque o Senhor, Ele então trará sobre nós, cobrará de nós por todos os nossos passos, todas as nossas decisões, todas as nossas alianças. Nós precisamos lembrar então que o perigo das alianças é que ela pode nos levar à idolatria, mas quem é servo do Senhor, que conhece a verdade, que está então aqui para poder testar, provar se realmente isso vai ou não acontecer. Nós conhecemos o nosso coração, sabemos que somos falhos, que podemos criar ídolos facilmente e os criamos em todos os momentos. Se a idolatria pode fazer parte da nossa vida, a indignação e a ira de Deus podem recair sobre as nossas histórias. Deus pode pesar a mão sobre nós, se nós abandonarmos a verdade que Ele está trazendo a nós a cada instante. Por isso nós vemos que muitos acabam sofrendo o pesar da mão de Deus, porque abandonaram a verdade, quase como que apóstatas que conheciam, estavam no caminho, mas que em algum instante começaram a criar alianças, parcerias e começaram a trilhar outros caminhos que não eram então agradáveis ao Senhor. Nós precisamos então nos lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus imutável, que Ele manterá o seu caráter justo, fiel, amoroso, misericordioso a cada instante. Ele não muda. Quem falha ou pode mudar ao longo da história somos nós. É o nosso coração que é vulnerável às circunstâncias, aos desejos. E precisamos estar atentos a todos esses momentos, porque as alianças que nós fazemos, elas podem trazer para nós prejuízos irreparáveis. Podemos construir negócios com base em alianças que não são agradáveis a Deus. E nós podemos ter prejuízos gigantescos em nossas vidas, não somente no âmbito financeiro, porque nós trilhamos caminhos que os nossos parceiros nos incentivaram a trilhar, porque não eram então servos do Senhor, mas também podemos trazer esses prejuízos para a nossa vida pessoal, na comunhão com o Senhor, para dentro da nossa própria casa. Alianças que nós fazemos quando na juventude, onde nos casamos, onde criamos amizades com pessoas que não querem servir ao Senhor. E muitas vezes mantemos a confiança na palavra dessas pessoas que não servem, não conhecem, demonstraram ao longo da vida que não temiam ao Senhor e a sua palavra. Podem trazer prejuízos irreparáveis para a nossa espiritualidade. Pessoas que podem nos levar também para longe do Senhor. Porque como nós falamos aqui ao longo do estudo, não existirá. Não tem qualquer justificativa que alguém possa dizer que é plausível, ou seja, que é coerente para que você diga: vou abrir mão só neste ponto da palavra de Deus para eu ganhar um pouco mais, para eu satisfazer o meu desejo um pouco mais. Nada pode então substituir o valor da palavra do Senhor nas nossas vidas. Mas se a palavra nos diz que o nosso coração, portanto, ele é fonte da nossa idolatria, é em nós que brota,
Como eu posso proceder? O que eu devo fazer quando eu estiver à procura de qualquer tipo de aliança? Qual conselho você daria a um jovem que está então procurando fazer alianças e que tem ainda a vida inteira para que ele possa desfrutar das alianças que ele está começando nesse momento? O que você diria para eles? Qual o seu conselho? Um excelente conselho. Mantenham santos. Né? Orientar os jovens hoje à santidade é um desafio, porque eles precisam de conhecimento para que eles possam lutar contra tudo que o mundo está oferecendo para eles. Mas é exatamente isso, né? Um dos conselhos que nós podemos dar a essas pessoas. O que mais você diria para um jovem que está à procura de alianças? Como você orientaria essas pessoas para evitar os grandes perigos que nós falamos? Observar a palavra de Deus. Cuidado com os caminhos. Não é? Nós resumimos: santidade, palavra. Nós sabemos o caminho. Nós conhecemos a verdade. E nós não precisamos só aplicar em nós, mas ensinar as pessoas. Anunciar a elas a verdade de que só existe um caminho, uma verdade. E essas pessoas, elas precisam entender com profundidade para que elas não corram os riscos que as alianças que elas estão fazendo podem trazer na vida delas. Eu desejo que o Senhor nos abençoe, para que eu e você sejamos capazes não só de aplicar, viver, obedecer ao Senhor, mas ensinar. Ensinar para as outras pessoas, ensinar para as próximas gerações, para que elas evitem os grandes erros, os grandes perigos que as alianças podem trazer na vida delas. Alguém quer comentar mais alguma questão? Sim, pode sim. Uhum. Quando nós pensamos em idolatria, é o momento em que a pessoa tirou o Senhor do centro da sua vida e colocou qualquer outra coisa. Então, seja a pessoa conhecedora ou não da palavra, essa pessoa abriu mão da verdade, como Salomão, não guardou a verdade ou rejeitou aquela verdade e colocou aquilo no lugar. É a mesma desobediência, né? Talvez essa pessoa, pelo ensino dessa religião, ela seja levada a outras práticas e seja mais visível, né? Mas é o mesmo erro daquele que às vezes está idolatrando um cachorro, né? E faz de tudo, até mesmo abrir mão dos princípios para poder então servir ali, viver momentos, abrir mão dos princípios para conquistar coisas, é desobediência, né? Nós colocamos então no patamar de desobediência da palavra do Senhor. Tá? Mais alguma questão, irmãos, que alguém gostaria de comentar? Quer acrescentar? Gostaria de tirar alguma dúvida? Vamos nos colocar em pé.